As férias acabaram essa semana e os clubes se reapresentaram. Hoje vamos abrir o baú do esporte para relembrar algumas das reapresentações memoráveis dos clubes do Rio. Olá, boa tarde, bom sábado pra você, Globo Esporte no ar, já tem baú do esporte, tem as notícias do Michael, reforço do Flamengo, vamos falar também sobre o jogador mais valioso do mundo, um centro de estudos da Suíça diz que é o francês Mbappé, e aí, você concorda? A gente começa falando de Fluminense, o presidente Mário Bittencourt ficou irritado pela perda do Alan pro Atlético Mineiro, se um jovem foi embora, outros dois chegaram para reforçar o ataque tricolor. Felipe Cardoso, ex-Ceará, e Caio Paulista, que estava no Avaí. Sala de imprensa do Fluminense. Não se assuste. Depois de 5 quedas de luz e 1h30 de atraso, os atacantes Felipe Cardoso e Caio Paulista, de 21 anos, foram apresentados. E, ao mesmo tempo, se apresentaram. Os centroavantes são lentos, eu tenho essa velocidade. Busco o gol toda hora, a bola aérea também eu tenho bastante facilidade. Movimentações, tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo, e ele me passou que ele gosta de jogadores bem agudos e que pisam bastante na área. Se a chegada de reforços é notícia, a saída de jogadores também é assunto por aqui. E em um caso especificamente, o Fluminense não gostou nada do que aconteceu. O presidente Mário Bittencourt contestou a forma como o meio-campo Alan foi contratado pelo Atlético Mineiro. Dessa situação toda ficam algumas lições, né? A primeira delas é de que juras de amor, essas coisas, elas devem ficar da porta para dentro, né? Porque no fundo isso é um mercado, é um negócio, é um futebol profissional. Com relação ao atleta, ele nos deu a palavra de que ficaria aqui, aceitou nossa proposta e não quis. Eu acho que da parte dele faltou minimamente lealdade às nossas conversas. Tem uns com rosto de menino que não escondem a timidez com a câmera. Tem outros que até parecem veteranos para falar da carreira. Amadurecimento como homem, como profissional. Só parece. A diferença do meio-campo Leandrinho para o atacante Alexander Carlos é de apenas 3 anos. Fiquei velho, né? Falei, tô com 23 anos já vendo essa molecada aí. Essa conversa de jogador experiente veio depois da passagem pelo esporte por empréstimo no ano passado. Volto pra cá motivado, feliz de estar aqui de novo, de estar perto de casa, de estar perto dos meus amigos. E aberto para novas amizades em 2020. O Botafogo contratou até agora 7 reforços. 6 deles com até 25 anos. A média de idade desse time nesse ano, 23. É bom ver esses garotos aqui. É uma molecada que dá uma dinâmica maior no treino, que dá uma intensidade alta. É bom para todo mundo. Entre os recém-chegados, jogadores da base e os veteranos do clube, 36 jogadores viajam amanhã para o Espírito Santo. Boa parte do elenco segue na pré-temporada até o dia 24. Nas primeiras rodadas do Carioca, o técnico Alberto Valentim deve entrar em campo com um time alternativo. Começa a busca por um ano novo menos tenso do que o passado. A gente está de volta com o Globo Esporte. Olha, o Flamengo está perto de anunciar oficialmente o atacante Michael que estava no Goiás. O Fábio Jupa está ao vivo lá no Ninho do Urubu. Jupa, o Goiás já anunciou que o Michael vem para o Flamengo, mas o Flamengo não anunciou oficialmente. O que é que está faltando? Já sabe quando o Michael chega por aí? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Olha, eu conversei agora há pouco com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele me disse que na segunda, no máximo na terça-feira, o Michael vem aqui no Ninho do Urubu para fazer os exames médicos. E aí, uma vez aprovado, ele vai ser anunciado oficialmente pelo Flamengo. Michael se despediu ontem do Goiás, que confirmou o acerto com o Flamengo. O Flamengo vai pagar 7,5 milhões de euros ao Goiás, divididos em 3 parcelas. São 2 parcelas esse ano, uma terceira em 2021. Michael vai assinar contrato por
4 anos. E aí na segunda-feira à tarde ou na terça-feira, ele já começa a treinar aqui no Ninho do Urubu com os outros 2 reforços contratados. O Pedro Rocha, atacante que disputou o Brasileiro pelo Cruzeiro, que inclusive vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira, e o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos. Michael foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, fez 35 jogos pelo Goiás, 9 gols, um deles contra o Flamengo, no empate lá no Serra Dourada em 2-2. Foi um jogador fundamental para o Goiás terminar o Brasileiro na 10ª colocação, conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana, e aí ele despertou interesse de outros clubes. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros ao Goiás, uma proposta que foi recusada. O Palmeiras também manifestou interesse, mas o Flamengo chegou com mais força, o Flamengo fechou o acordo, portanto, na semana que vem, na terça-feira, no mais tardar, Michael aqui no Ninho do Urubu. Felipe. Obrigado, Jupa. A gente vai acompanhar então o caso do Michael quando é que ele chega no Ninho do Urubu. Olha, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, passou por uma cirurgia no coração nesta manhã aqui no Rio de Janeiro. O procedimento foi uma emergência, não foi uma emergência, já estava programado há algum tempo e foi realizado para corrigir uma arritmia cardíaca. Durou aproximadamente 3 horas. O treinador já está acordado, em observação, e deve ter alta amanhã. Olha, estão definidos os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo. Essa é uma nova fase, já é eliminatória, ou seja, perdeu, tá fora. Tá aqui no telão, olha. Hoje tem Inter e Volta Redonda, daqui a pouquinho, Atlético Paranaense e Bahia às 4, Fluminense e CRB 6h30 e Corinthians e Cuiabá às 9 da noite. Sempre no horário de Brasília, tudo no Sport TV. E ontem teve golaço, frangaço e lamaçal. Dá uma olhada. Esse aí é o gramado do jogo do Vasco, em Itapira, interior de São Paulo. Até ok, né? Nada demais. Agora, ó a situação no fim do jogo contra a Itapirense, dona da casa. Não dá nem pra ver o meio de campo. Não dá pra ver direito as linhas do campo. Só lamaçal. Ou seja, não teve bom futebol, né? Ah, aí que você se engana. Enquanto o gramado tava mais ou menos, olha essa tabelinha. Toques bonitos, de primeira, e no rebote, um peteleco do Caio Lopes. Furou a rede. Vamos forçar a barra, né? A rede aqui já estava furada. Miranda de pênalti. E Roger, no finzinho, também marcaram. E o Vasco venceu por 3-0. Semana de reapresentações do futebol, vamos abrir agora o Baú do Esporte para relembrar algumas memoráveis. Pré-temporada é jogador dando aquela corridinha, reforços chegando, treinadores conhecendo os times. Quem vai dar certo? Quem tá acima do peso? Qual técnico vai durar mais? Saber o futuro é difícil, né? Mas o passado é só abrir o Baú do Esporte. No campo da seleção brasileira na Granja Comari, 2 estrelas da Sele Vasco fazem o primeiro treino para o tão sonhado tricampeonato. Sele Vasco, tá achando que é exagero? No início de 94, o Vasco contratou Denner, Ricardo Rocha e Luizinho. Se depender de nós jogadores, esse ano podemos fazer um grande campeonato carioca. E fizeram mesmo, melhor campanha da Taça Guanabara. Na fase final, uma tragédia. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio. Em 18 de abril, o atacante Denner, uma das maiores revelações da época, morreu em um acidente de carro. Menos de um mês depois, o título veio dos pés de Jardel. 2 gols contra o Fluminense. Primeiro e único tricampeonato carioca do Vasco. Petkovic, hoje nosso comentarista. Essa história que realmente fazendo um trabalho excepcional. Mas 20 anos atrás estava lá, na pré-temporada do Flamengo, sem camisa. Ele se apresentou com um grande desejo, vestir a camisa 10, que já foi do ídolo dele, Zico. Em todos os times quase que eu joguei, usei o número 10 e sempre me deu bem. Pet chegou ao Flamengo em 2000. Não parecia muito interessado em fazer média com a imprensa, né? Quando o repórter pediu para ele fazer um resumo da carreira. Isso é mais fácil, hoje entrei na internet e você vê tudo, né? O gol do Pet no tricampeonato em 2001, você já deve ter visto. Anota aí. O Fluminense foi campeão carioca em 75, em 85, em 90
2005. Percebeu? O que esperar então de 2005? Carlos Gil, no melhor estilo profeta, pegou emprestado um pouco do poder de premonição do nosso Regis Reis. Em 2005, o Felipe foi a grande contratação do Flu no início do ano. Veio do Flamengo e ainda parecia meio perdido. Independente dos jogadores que vierem, o Flamengo está fortalecido, o Fluminense está fortalecido, desculpa. E essa confusão não foi nem de longe a pior do Felipe no Fluminense. Ele deu um soco num jogador do Campinense em uma partida da Copa do Brasil. Acabou suspenso por 180 dias. Não estava em campo quando o Antônio Carlos fez o gol do título nos acréscimos contra o Volta Redonda. Nós não temos nenhum time ainda hoje. Se você pedir para escalar o time do Botafogo, é difícil. Esse é o Esteban Soares, técnico que começou 2010 no Botafogo. Ele podia não saber escalar, mas o Escobar sabia. Vamos ver o que mudou no Botafogo? Time que mudou muito de um ano para o outro. Perdeu jogadores, mas ganhou reforços, principalmente no ataque. Esse ataque formado por El Louco Abreu e Herrera. Louco Abreu já chegou nos braços do povo. E olha que ele nem tinha dado a famosa cavadinha ainda. Louco Abreu! Com uma cavadinha de tirar o fôlego do Brasil inteiro! Já com o papai Joel no comando, o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo.